Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para continuar falando sobre gráfico da função modular, só que agora de uma maneira muito mais prática, visto que você já sabe qual é o comportamento, da função f de x é igual a módulo de x no gráfico de uma função modular. Então, a gente vai aproveitar esse conceito para poder colocá-lo em prática e você vai perceber como a construção do gráfico pode se tornar muito mais rápido, beleza? Olha só, aí eu tenho um exemplo de uma função f de x é igual a módulo de x menos 3 mais 1. O que a gente já sabe só observando esse exemplo? Aqui eu tenho o número real fora do módulo, ou seja, vai ocorrer aqui uma translação vertical. Se ele está positivo uma unidade, então translação vertical uma unidade para cima. Beleza? E ao mesmo tempo, olha só o que a gente tem aqui também nessa função modular. Dentro do módulo está aparecendo menos 3. Quando eu tenho o número real dentro do módulo, a translação é horizontal. Ou seja, translação horizontal, se é menos 3, é para a direita. Então, o gráfico tradicional do f de x é igual a módulo de x, que tem a origem exatamente aqui no zero, eu vou deslocar uma unidade para cima e, ao mesmo tempo, 3 unidades para a direita. Então, acompanha comigo o que vai acontecer. Vai ficar assim, 1, 2, 3 unidades para a direita e uma unidade para cima. Beleza? Então, vou fazer o nosso ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada. E esse aqui agora vai passar a ser o nosso vértice, daquele famoso V, que é a formação daquele gráfico f de x é igual a módulo de x, tá? Pegando ele como referência, a gente acaba sabendo que o vértice agora vai partir daqui. Beleza? E aí, vale lembrar, f de x é igual a y, E aí você tem a função y é igual a módulo de x menos 3 mais 1. E para não deixar ninguém com dúvida, lembrando que aqui o eixo horizontal é o eixo x e o vertical é o eixo y, para não deixar ninguém com dúvida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a maneira tradicional para poder caracterizar aquele V, que é o gráfico da função modular, só que agora em translação, como você está percebendo aí no exemplo. Então, eu vou fazer um negócio bem simples, porque em algum momento esse gráfico ele vai cortar o eixo y, mas ele não vai cortar o eixo x, e você vai entender o porquê, beleza? Vamos primeiro fazer o seguinte, para saber aonde o gráfico corta o eixo y, é moleza, é só zerar o valor de x. Aí vai ficar y é igual a módulo de 0 menos 3, que dá menos 3, mais 1. Módulo de menos 3 é quanto? É 3. E 3 mais 1 é igual a 4. Então, nós já sabemos que esse gráfico vai cortar o eixo y. Quando o x for 0, o y vale 4. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, eu sei que a reta vai passar ali no 4. Beleza? Inclusive, eu já posso até traçar e você vai entender o porquê que ele vai vir para outra direção quando chega ali naquele ponto. Professor, quer dizer então que esse gráfico ele não corta o eixo x? Não corta nem encosta. Você vai ver agora o porquê. Lembra que a função é essa aqui, y é igual a módulo de x menos 3 mais 1. Agora, o que eu vou fazer? Já que o nosso objetivo era tentar saber se aquele gráfico corta o eixo x, para saber onde corta em x, agora eu vou zerar o y. Aí teremos uma equação modular para resolver, Módulo de x menos 3 mais 1 é igual a 0. O que vai acontecer? Esse 1 que está positivo vai lá para o outro lado negativo.
Aí fica módulo de x menos 3 é igual a menos 1. E você sabe muito bem que quando nós calculamos o módulo de um número real, em hipótese alguma, o resultado pode ser negativo. Por isso que não existe x e o nosso gráfico fica flutuando, beleza? Ali nós já temos então a representação correta dessa função na letra A, beleza? Lembrando a você que essa aqui, ó, é a função que nós representamos, f de x é igual a módulo de x menos 3 mais 1, tudo bem? Porque a nossa função de referência é aquela que era aqui na origem, né? O zero, partiu o vértice daqui, né, do zero, aí nós tínhamos o par que era 1 e 1, lembra disso? Aí tínhamos o par também, ó, 2 e 2, beleza? E nós também tínhamos o par menos 1 e 1 e menos 2 e 2. Eram esses, né? Os nossos pares. E aí, quando a gente traçava, ó, o nosso gráfico, nós tínhamos essa daqui como a função f de x é igual a módulo de x. E a partir dessa função, o que nós percebemos aqui? Duas translações ao mesmo tempo, né? Bacana. A translação vertical, que fez com que fosse uma unidade para cima, e ao mesmo tempo a horizontal, que fez com que fosse 3 unidades para a direita. Beleza? Só para você verificar aí como é importante o entendimento dessa função f de x é igual ao módulo de x, porque a partir dela você consegue já saber o gráfico rapidamente de outras funções modulares, tá? Continuando, agora nós vamos para outro exemplo. Outro exemplo, aí na letra B, eu tenho f de x é igual a módulo de x mais 1 menos 2. Você já sabe, né? Aqui, ó, número real fora do módulo, translação vertical. Se é menos 2, deslocar para baixo 2 unidades. Dentro do módulo, mais 1, ou seja, deslocar para a esquerda, porque é mais 1, vou deslocar uma unidade para a esquerda, né? Lembrando que a nossa referência é f de x é igual a módulo de x, beleza? Lembrando que aqui o eixo horizontal é o eixo x, o vertical é o eixo y, e aqui, ó, já fazendo as translações, 2 unidades para baixo, né? Então, ó, menos 1, menos 2, beleza? E ali uma unidade para a esquerda, então fica, ó, menos 1, beleza? Fica negativo, né? Então, ó, ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada é daqui, ó, que vai sair o nosso vértice, né? O nosso V do nosso gráfico. Tudo bem? E aí aquela jogadinha, né? Você sabe que f de x é a mesma coisa que y. E aí nós teremos y é igual a módulo de x mais 1 menos 2. Beleza? E agora é só a gente resolver, né? Por exemplo, nós vamos fazer um gráfico que vai acabar formando um V, não é isso? Beleza. E se vai formar um V, o que você vai saber? Em algum momento, ó, ele vai cortar o y, em algum momento ele vai cortar, ó, o eixo x. Vamos saber aonde são esses pontos? É muito fácil, né? Por exemplo, para saber aonde vai cortar no y, eu zero a variável x. Aí vai ficar assim, ó, y é igual a 0 mais 1 dá 1, então módulo de 1 menos 2. Módulo de 1 é 1, e 1 menos 2 dá menos 1. Então, vai passar pelo eixo y no
menos 1. Então, ele vai passar aqui, ó. Beleza? Já sei que o gráfico vai passar ali. E agora vamos saber onde que vai passar no x, né? Como é que eu faço? Moleza. É só lembrar que a função é y é igual a módulo de x mais 1 menos 2. Para saber onde vai passar no eixo x, agora a gente vai zerar a variável y. Zerando y, você passa a ter uma equação modular para resolver, né? Eu tenho x mais 1, né? Módulo de x mais 1, menos 2 é igual a 0. Esse 2 que está negativo vem para cá positivo. Aí eu tenho módulo de x mais 1 é igual a 2. Ou seja, temos uma equação modular que segue aquela propriedade, né? Módulo de A é igual a B. Então, A é igual a B, ou seja, x mais 1 é igual a 2. Ou módulo de A, o A é igual a menos B, né? Então, x mais 1 é igual a menos 2. Aqui, ó, esse 1 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, o x será igual a 2 menos 1, que dá 1. Beleza? E aqui embaixo, ó, esse 1 que está positivo vai para lá negativo. Então, o x será igual a menos 2 menos 1, menos 3. Então, já está vendo aí, o gráfico vai cortar o eixo x no 1 e no menos 3. Então, aqui, ó, vai passar pelo 1 e vai passar aqui também, ó, pelo menos 3. Pronto. Agora é só caracterizar o gráfico, né? Olha lá o V, ó. Beleza? Passando aí, caracterizando a sua função modular, tá? Dessa vez eu não vou nem fazer f de x é igual a módulo de x, né? Porque você já está acostumado. Só vou caracterizar que essa é a função f de x é igual a módulo de x mais 1 menos 2. Tudo bem? Seguindo, vamos agora para o nosso próximo exemplo. No próximo exemplo eu tenho f de x é igual a módulo, e dentro do módulo eu tenho módulo de x menos 1. Caramba, esse exemplo é um pouquinho mais complexo, né? Porque eu tenho um módulo dentro de outro módulo. E aí, o que eu faço? Quando isso acontecer, você vai considerar o que está dentro do módulo como uma outra função. Por exemplo, g de x. Então, você está considerando que f de x é igual ao módulo de g de x. Tudo bem? E nós vamos observar essa função aqui, ó, g de x. Vou até colocar de outra cor para poder caracterizar o gráfico dela, né? Olha lá, g de x é igual a módulo de x menos 1. Essa é a nossa função, né? G de x. E aí? Vamos lá começar a desenvolver, né? Eu vou falar que g de x é a mesma coisa que y. Y é igual a módulo de x menos 1. E eu estou observando aí, né, nessa função, que aqui eu tenho parte real fora do módulo, beleza. Translação vertical. Como é negativo uma unidade, deslocar uma unidade para baixo. Então, aqui está o eixo x, eixo y no gráfico, uma unidade para baixo, então é o menos 1. Significa dizer que o vértice vai partir daqui. Beleza? Na hora de traçar o meu gráfico, aquele famoso V vai sair dali do menos 1, tá? E agora a gente vai começar a observar, né? Porque em algum momento esse gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos e nós vamos saber isso a partir de agora, né? De que maneira? Moleza. Para saber aonde a reta, né, nessa função corta o eixo x,
é só zerar o y. E aí você passa a ter uma equação modular para resolver, né? Vai ficar módulo de x menos 1 é igual a zero. Esse 1 que está negativo passa para lá positivo. Então, o módulo de x é igual a 1. Ou seja, nos remete àquela propriedade, né? Se módulo de A é igual a B, então A é igual a B ou A é igual a menos B. Então, já sabemos, ó, o x será igual a 1 ou menos 1. Beleza. 1 vai passar, então, por aqui. Menos 1 vai passar por aqui. A princípio, então, ó, muito prático, não é isso? Se não fosse um detalhe muito importante, e são os detalhes que fazem toda a diferença numa questão de matemática, né? Por quê? O que nós fizemos refere-se à função g de x. Essa função g de x está dentro de um módulo. Opa! Se ela está dentro de um módulo, essa função ela não pode ser negativa, porque tem uma parte ali abaixo do eixo x, né, que mostra que a função aqui, ó, ela está abaixo do eixo, né, está negativo. Isso não pode acontecer, porque g de x está dentro do módulo. Então, quando isso acontece, a gente precisa refletir esse menos 1 para cima. Ou seja, se deslocou uma unidade para baixo, como é módulo, tem que deslocar essa uma unidade para cima. Então, ó, uma unidade para cima vai bater aqui no 1, tudo bem? E aí a função vai passar a ficar assim, ó, um W. Perfeito? Essa sim é a correta função. F de x é igual a módulo do módulo de x menos 1. Beleza? Só toma cuidado, né? Porque quando o gráfico passa a ter esse formato de W, significa dizer, ó, que isso aqui some. Beleza? E só fica o W mesmo caracterizando aquele gráfico corretamente. Para você não se esquecer, se está dentro do módulo, não tem como a função ser negativa, né? Então, não tem como ficar nada abaixo do eixo x. Beleza? Essa foi a nossa letra C. E para finalizar, mais um exemplo aí na letra D. Um exemplo bem diferente, né? Porque agora não temos mais aquela referência de módulo de x, né, na nossa função f. Agora não tem mais nada falando sobre f de x é igual a módulo de x. Agora temos algo completamente diferente, porque dentro do módulo eu tenho uma equação quadrática, né? Beleza. Mas não tem problema não. Não fique com medo, porque tudo vai dar certo no final das contas, tá? Lembrando que aqui o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Olha só o que vai acontecer nesse gráfico de função modular, é algo bem legal. Primeiro, eu tenho f de x é igual a x ao quadrado menos 9. Vou chamar aqui dentro de g de x novamente, beleza? Então, estou dizendo agora que f de x é igual a módulo de g de x. Então, já sabe, né? Para não bobear, não pode ter parte abaixo do eixo, né? Porque, ó, o g de x está dentro do módulo, então a função não pode ser negativa. Não existe resultado de módulo sendo negativo, né? Ou é nulo ou é positivo. Perfeito? E agora a gente vai começar a trabalhar a função g de x. Vamos lá. A função g de x é essa daqui, ó. G de x é igual a x ao quadrado menos 9. Beleza? Trabalhando aquela função, olha só o que vai acontecer. Para saber, né, aonde o gráfico corta o eixo x, eu vou zerar o y, né? Porque aqui, ó, eu tenho y, que é a mesma coisa que g de x, é igual a x ao quadrado menos 9. Mas antes de zerar o y,
Olha só que legal, quando você estuda função do segundo grau, você sabe que o coeficiente c, que é o menos 9, indica exatamente onde a parábola vai interceptar o eixo y, né? Quando x é igual a zero, beleza? Até porque, ó, se eu considerar o x igual a zero, vai ficar 0 ao quadrado, que é 0, e 0 menos 9 dá menos 9. Então, quando o x for 0, o y vale menos 9, né? Então, a parábola vai cortar lá no menos 9. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Pronto. A parábola, ela vai passar por aqui, ó. Inclusive, ali vai ser o vértice, né, da nossa parábola. A princípio, tá? Beleza. Agora nós vamos encontrar os valores de x, né? De que maneira? Zerando o y. Então, vamos lá. Zerando o y, eu passo a ter a seguinte equação do segundo grau. Ó. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Esse 9 está negativo, passa para o outro lado positivo. X ao quadrado é igual a 9. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Então, nós sabemos que essa parábola vai cortar o eixo x no 3. Ela vai passar por aqui. E também no menos 3. Menos 1, menos 2, pronto. E no menos 3. Ótimo. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Você sabe que meus desenhos são os melhores, né? Então, ó, para não dizer o contrário, a parábola vai passar por aqui. Isso é uma parábola, tá, gente? Beleza. Vai fazer a curva, ó, e vai passar por ali também. Tudo bem? E ela continua subindo, né? Beleza. Pronto. E agora? E agora você não pode bobear, né? Por quê? Essa consideração de g de x que nós fizemos aqui, não pode esquecer, o g de x está dentro do módulo. Opa! Calma aí então, professor. Se ele está dentro do módulo, é porque não pode ser abaixo do eixo, né? Não existe função negativa quando a gente fala de modular. Módulo de um número não pode ser negativo em hipótese alguma. Então, o que vai acontecer? Como a distância de 0 até menos 9 são 9 para baixo, a gente vai refletir isso aqui 9 para cima. Beleza, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora sim, hein? Vai ter que passar aqui, ó, a parábola. Então, ela vai fazer assim, ó. Uma parábola que passou ali, ó. Pronto. No menos 3 e no 3, né? E aí, ó, fazendo tipo um W, né? Praticamente isso. Pronto. Muito prático. É assim que vai ficar a sua função modular. f de x é igual a módulo de x ao quadrado menos 9. Beleza? Bom, e aí o restante você acaba desconsiderando, né? Para poder ficar certinho aí, ó. Pronto. Você acaba desconsiderando. E aí o que sobrou de azul é o nosso gráfico da função modular. Tudo bem? Chegamos ao final da nossa aula, né, de uma maneira mais prática, as construções gráficas. Você já acaba se habituando, né, a saber como fazer, como representar, isso é muito bom. Gostei muito de estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, bons estudos e até a próxima.